Oferecimento: Fleming, Rede de Farmácias. Olá, você que me acompanha aqui no Portal BNT, também nas minhas redes sociais. Nós estamos com mais um episódio do podcast Papo Aberto com o Roberto. Hoje um assunto que ligado à educação, um assunto que imagino que a maior parte da população não tenha conhecimento, por isso a importância desse bate-papo de hoje, desta entrevista. Nós vamos falar sobre o Instituto Federal do Paraná, o IFPR, que nós temos aqui em Ponta Grossa, e nós vamos falar hoje como que está esse instituto, como que ele foi implementado e qual a situação dele hoje e, inclusive, o risco de nós perdermos esse instituto que demorou tanto tempo para ser instituído que nós estamos aí num pequeno, ou diria grande problema para se resolver. E isso que nós vamos falar hoje aqui, nós estamos com o professor Adriano Stadler e também com o Wagner dos Santos, que são reitor e vice do... Diretor, né? Diretor e vice-diretor, porque não é campus ainda, né? Isso é um dos problemas, inclusive. Então, o Adriano e o Wagner, para a gente falar do Instituto, o que o Instituto oferece para a comunidade de Ponta Grossa e o que eles estão almejando, eles enquanto professores do Instituto, e o que nós precisamos, nós enquanto comunidade, fazer para ajudar não o Instituto, mas ajudar a própria comunidade. Sejam bem-vindos, Adriano e Wagner. Obrigado. Olá, Roberto. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de explicar, sobre a nossa instituição. Eu acho que vai ser bem importante nesse momento falar sobre a importância aí do apoio, da cidade, do poder público, da sociedade mesmo, para um anúncio que o governo está para fazer, o anúncio da expansão dos institutos federais. Então, quem não conhece o Instituto Federal, Roberto? É uma instituição pública federal gratuita de ensino que está presente aí no Brasil inteiro. Hoje tem mais de 600 unidades no Brasil e Ponta Grossa não tinha. E a gente então começou a batalhar, nós somos de Curitiba, do campus Curitiba, batalhar para trazer para Ponta Grossa. E essa batalha não é recente, é desde 2018 que nós estamos lutando. E só em 2021, então, que iniciamos aqui em Ponta Grossa, mas não com estrutura, de uma instituição federal, sim como uma extensão. E essa é a luta, sabe, Roberto? Então, hoje nós não temos, como tem o campus da UEPG, o campus da UTFPR, o IFPR não tem um campus aqui na cidade de Ponta Grossa. E isso é um grande problema, inclusive para a manutenção do Instituto aqui na cidade. Exato, a gente... Só lembrando que está nos seguindo, que esse assunto é bastante importante, então é importante as pessoas curtirem e compartilharem a nossa live, porque a gente precisa aí divulgar não só para os alunos, para os pais, para a comunidade, a importância desse instituto e a importância principalmente da manutenção deles. E lembrando também que nós temos aí o apoio das farmácias Fleming, que apoia o podcast Papo Aberto com o Roberto e também aqui o portal BNT. Então, 2018 começou a luta para instituir o Instituto aqui em Ponta Grossa. E isso se deu lá a nível do Ministério da Educação. Não, isso foi nós instituímos aqui na cidade uma extensão de Curitiba, que então não é um campus, não tem orçamento, não tem estrutura própria e principalmente não tem quadro de professores. A gente montou uma turma aqui, então, como se fosse uma extensão de Curitiba, para que a gente mostrasse para a cidade o que é e quais os benefícios que tem uma escola federal de ensino técnico, para a empregabilidade, para a juventude aí, não depender apenas de entrar numa faculdade e sim ter a oportunidade de também trabalhar na área técnica. Então a gente fez isso para lutar na sequência para se transformar um campus. E essa luta está acontecendo agora, porque o governo federal está para anunciar essa expansão. E a gente está buscando o apoio do poder público, da sociedade, para que Ponta Grossa não fique fora disso. Porque por já estarmos trabalhando aqui, por já termos 130 alunos, por já termos 130 alunos no Instituto que é o ensino médio técnico informática. Então é essa a reivindicação agora, sabe? Eu e o professor Wagner aqui temos essa luta e a gente agora precisa que todos, deem a sua contribuição aí para que o poder público sensibilize que Ponta Grossa merece receber aí a sua segunda instituição federal de ensino, Hoje é o TFPR, é a primeira federal, e nós seríamos o Instituto Federal, a segunda instituição de nível federal, pública, gratuita em Ponta Grossa.
Então daqui a pouco a gente vai falar com o professor Wagner sobre a questão dos cursos, como que foi implementado, quais cursos que nós temos e o que a gente pode ter de perspectiva. Eles falou que vocês são de Curitiba e tem outros professores que são da região. Então nós não temos professores aqui de Ponta Grossa que dão aula somente no Instituto. Como é que funciona essa dinâmica dos professores que são de outras cidades virem até Ponta Grossa para darem aulas, as aulas, enfim. Essa modalidade de extensão da instituição aqui em Ponta Grossa, ela previa um caráter temporário. Então, os professores vêm, né, de outros municípios e dão as suas aulas aqui para contribuir com a nossa escola. Eles vêm, então, dão as suas aulas e voltam da aula em seus municípios, como Irati, Telêmaco Borba, Campo Largo, União da Vitória, Jaguariúna. Então, esses professores, eles não são fixos nossos, eles colaboram conosco. Só que essa colaboração era de até 2 anos e já está acabando esse período de 2 anos, né? Então, se a gente não se tornar um campus, se o Ministério da Educação, né, não nomear a gente como uma cidade que vai receber o investimento aí que inicialmente é 15 milhões de reais, 70 vagas de professores, investimento em estrutura, tudo. Se a gente não tiver nesse anúncio, é provável que a escola precise ser descontinuada ou que a gente vá até fechar a escola, né? Porque não tem como continuar sem orçamento, não tem como continuar sem professores. Então a gente depende muito dessa... Isso é importante, você falou que os professores colaboram. Deixa eu ver se eu entendi muito bem. Então esses professores dão aula, tem sua carga horária nesses municípios e as aulas que eles dão em Ponta Grossa é além da carga horária. É além da carga horária. É como se fosse um serviço voluntário? É um serviço voluntário. Esses professores estão fazendo isso porque eles acreditam que Ponta Grossa vai se tornar um campus. Porque eles também têm interesse em ficar residindo em Ponta Grossa. Muitos desses moram aqui e viajam todos os dias para Campo Largo, Jaguariúna, União da Vitória, né, para dar suas aulas. E o interesse deles é ficar. Então, essa colaboração é acreditando que essa escola vai acontecer. Entendeu? Porque para eles também é uma possibilidade deles trabalharem na cidade que eles estão. E o trabalho deles é exatamente como você falou, Roberto, é voluntário. Daí, porque eles têm que... Lá em Irati, em Telêmaco Borba, ele tem que usar o combustível dele, vai vir dar aula aqui em Ponta Grossa e por isso, para essas aulas a mais, ele não recebe. Qualquer trabalhador que faz um serviço extraordinário, ele recebe o quê? Horas extras. Ou tem um contrato a mais. Às vezes tem professor que tem contrato na UEPG, dá aula numa outra instituição, ele tem um outro contrato e outro salário. E isso não acontece com os professores do Instituto. Somente temos eu e o Wagner como professores fixos na cidade de Ponta Grossa. Diretor e vice. Diretor e vice. Então, os outros todos fazem isso. Eles trabalham a sua carga horária total no seu campus de origem e vêm trabalhar em Ponta Grossa algo a mais. Tem professores que trabalham 10 até 12 horas aqui para ajudar a escola a se firmar. Para não fechar as portas. Para não fechar as portas. Então são abnegados que estão quanto tempo nessa... Então, aí eles são os verdadeiros heróis aí, os professores que estão realmente dando... Mais do que o senhor estão dando o recurso próprio para poder manter... E eles não têm obrigação, né? Eles não teriam obrigação, porque eles fazem toda a carga horária deles nos seus locais de trabalho. Mas hoje, se esses professores... eu não vou gastar meu combustível, eu não vou dar aula, entre aspas, de graça, porque eles estão trabalhando a mais do que a sua carga horária normal. Se eles decidirem de ficarem nesses municípios onde eles têm o contrato, cumprir a carga horária normal, simplesmente fecha o instituto, os alunos que estão lá não terão as professoras. E tem uma outra questão, essa cooperação, ela tem um período de 2 anos, né? Então, os seus diretores, a chefia desses professores pode não autorizar eles continuar. A autorização também é voluntária, então, mas ele não pode vir por conta. Esses 2 anos está acabando, agora muitos professores já estão agora em julho acabando e a gente vai começar a ficar sem esses voluntários, né? Mesmo que eles queiram, eles não poderão continuar. E aí está um grande problema. Eu acho que é inadmissível, né, uma cidade permitir que uma escola pública feche, que tem demanda. Nós tivemos agora, infelizmente, nós temos um curso apenas, né? Mas esse curso para o ensino médio, nós tivemos 124 inscrições. Então, foi uma concorrência de 3 candidatos por vaga para entrar na nossa escola. E olha que nós não somos ainda tão conhecidos na cidade. Não temos uma estrutura tão boa. Mas o pessoal sabe da reputação dos institutos federais. O pessoal sabe que a escola é forte, que prepara além para o mercado, né, pela formação técnica, dá uma excelente formação de ensino médio para entrar numa universidade.
Eu trabalho desde 2011, né, em Curitiba, e os nossos alunos de Curitiba do ensino médio técnico, a maioria entram na Federal em cursos de grande excelência, porque o ensino é muito forte, o ensino médio. Eu sou da área de administração, e eu trabalhava no curso técnico em administração, e o professor Wagner era da área de química, e ele trabalha em diversos cursos lá, e a gente tem, assim, relatos de alunos que entram em cursos de grande concorrência em ótimas universidades. Então, a reputação da escola é muito grande. Por isso, aqui em Ponta Grossa já temos essa procura, né? Então, mesmo com pouca estrutura, com pouca divulgação da nossa escola na cidade, já existe aí uma imagem positiva na comunidade. Que o Instituto Federal ele tem uma referência, uma marca em todo o país, né? No Paraná também, e aqui não vai ser diferente, né? Então, daqui a um pouco a gente vai voltar a falar com o Adriano sobre a questão de como manter o Instituto e o que precisa fazer para que ele vire campus. Vamos falar agora com o Wagner sobre a questão, justamente essa questão dos cursos, né? Do curso que nós temos hoje aqui, o que ele oferece e o que a gente pode ter de potencial, né? Com o Instituto tendo campus, tendo orçamento, professores aqui exclusivos para Ponta Grossa, que a gente pode ter a nível de curso para Ponta Grossa e para a região. E mais do que os alunos têm a procura dos alunos, tem uma outra questão, a necessidade da cidade e da região em mão de obra técnica. A gente estava conversando antes da entrevista, a gente escuta ali na agência do trabalhador, oferece lá 30, 40, 70 vagas. Às vezes a pessoa que saiu do ensino médio recentemente vai na busca de emprego, ele está precisando de emprego, vai lá o que precisa? Qualificação. Então, se você não tiver qualificação para diversas áreas, é difícil também buscar um emprego. Então, o Instituto Federal também seria para formar a mão de obra técnica para que esses alunos vindo do ensino médio que estão concluindo possam ter essa possibilidade de emprego. Então, hoje nós temos uma turma na área de informática. Mas, assim, o que os outros institutos oferecem que nós poderemos ter aqui em Ponta Grossa e iremos ter aqui em Ponta Grossa? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, em nome do Instituto, em nome da instituição, o espaço, né, que nós estamos tendo aqui para poder levar essa causa, porque nós acreditamos que logo, logo, o nosso centro de referência vai se transformar num campus. Mas em relação à potencialidade que isso pode ser gerada a partir da transformação do centro de referência em campus, nós podemos mencionar que hoje nós temos o curso de informática, apenas, vamos falar assim, por causa da estrutura. Estrutura que eu digo mais pessoal, né? Por não ter ainda professores, né, instituídos dentro do nosso centro, né, que são específicos da nossa instituição, e sim são professores ligados a Curitiba ou a outro campus. Mas quando o centro de referência, que é uma extensão do campus de Curitiba, se transformar num campus próprio, nós tendo professores específicos, nós podemos abrir outros cursos, não somente que já tem outras instituições, como você muito bem mencionou, mas nós podemos estar criando cursos que atendam à necessidade local. Nós podemos fazer pesquisa junto à comunidade, junto ao ramo industrial aqui de Ponta Grossa e verificar quais são os setores que estão necessitando de mão de obra especializada. Então, não necessariamente a gente precisa abrir um curso que tem em outro campus. Por exemplo, Curitiba, nós temos alguns cursos como a própria informática, que nós trouxemos de lá, né? O projeto tem contabilidade, tem administração, tem o curso de eletrônica, tem o curso de processos fotográficos, que são cursos que na época foram abertos em razão da necessidade local, né? Então, o nosso intuito é não somente trazer alguns cursos que a gente julga importante, mas criar cursos da cidade, de acordo com o perfil. E uma coisa que vale a pena mencionar, que é muito importante e é diferencial dentro da nossa instituição, é que o Instituto Federal, ele preza não só pela educação ali em sala de aula, né, e a formação técnica, mas também apoio à pesquisa de projetos de extensão, que são projetos que interligam a comunidade, como também projetos de pesquisa, né, e projetos de ensino. Esses projetos, de certa forma, corroboram com a formação dos alunos. Por quê? Além de estar assistindo a aula, estão vinculados a algum projeto que algum professor está orientando. Só que esses professores que nós temos hoje, por ter uma carga horária já elevada nas suas instituições de origem, então eles não conseguem estar elaborando os projetos que poderiam estar elaborando se aqui fosse um campus. Então é importante sempre mencionar que às vezes o pessoal pensa, pô, já tem instituto em Ponta Grossa, mas é importante ressaltar que o instituto que nós temos aqui em Ponta Grossa é como se fosse uma sala de aula de Curitiba, né? Então toda a gestão principal é do campus Curitiba
E então nós não temos professores específicos. Ele falou que não tem ali o funcionário para limpeza, o administrativo, que qualquer não tem. Nós campus, contamos qualquer instituição com colaboração. Até gostaria de antemão aqui agradecer, porque nós estamos tendo apoio de muitas pessoas. O nosso intuito aqui é ampliar essa rede de apoio, principalmente que a comunidade saiba da existência do Instituto e que saiba da importância da transformação do centro de referência em campus, para que isso se expanda, para que a gente possa abrir outros cursos e, de certa forma, auxiliar aí na cidade de Ponta Grossa, nesse sentido, né? Você falou dos cursos, por exemplo, que tem alguns cursos que hoje não existem, de repente, em outros campos que poderemos ter aqui em Ponta Grossa. Ó. Ponta Grossa é um polo cervejeiro. Aliás, não é um polo cervejeiro, muita gente acha que agora com a vinda da Heineken, que tem já um bom tempinho, né? Mas a Ambev, Heineken, mas Ponta Grossa é um polo cervejeiro desde o século XX. Então, tem uma história com relação à cervejaria em Ponta Grossa. Vai vir uma maltaria, está se instalando aqui em Ponta Grossa, uma grande fábrica de masas, a agricultura, que é muito forte, a região leiteira também. Então, de repente, você pode desenvolver cursos para atender essas demandas. Então, parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa e outras instituições que detectem que tem uma falta de mão de obra técnica e pode fazer uma parceria, porque o Instituto desenvolve esses cursos para formar mão de obra para Ponta Grossa e para a região, né? Isso mesmo, o nosso intuito é fortalecer a mão de obra da cidade, né? Então, qual que é o intuito do Instituto? É a gente fazer o ensino médio junto de um curso técnico. Então, o aluno, quando ele se forma, além do diploma de ensino médio, ele tem um diploma de técnico, né? E como você mencionou, às vezes alguma indústria está precisando de mão de obra e às vezes não encontra. Às vezes tem que trazer pessoas de fora. Então, o nosso intuito é fazer de fora. Quem mora aqui não consegue emprego porque não tem a formação. Não tem a formação. O nosso intuito é trazer essa formação. E, assim, embora tenha muitas pessoas engajadas com esse propósito, né, como bem mencionado pelo Adriano aqui, muitos professores que a gente agradece mesmo pelo apoio, só que até quando que eles vão conseguir estar fazendo esse apoio voluntário, como você mencionou, né? A gente busca mais apoio. A população se engaje nessa causa, as entidades, né? A classe política, principalmente, né? Porque a gente sabe que a vinda do campus tem esse viés também, né? A gente precisa do apoio político para que não seja visto Ponta Grossa como Ponta Grossa já tem uma instituição que é um instituto, então de repente vamos levar para outras cidades. É claro que outras cidades também têm as suas necessidades, mas Ponta Grossa ainda não tem um campus. Não é porque o instituto está implementado aqui que nós temos já o campus independente, né? Nós estamos ainda vinculados a Curitiba e, como bem mencionado pelo Adriano, o termo de cooperação desses professores tem validade de 2 anos. Então não depende só da boa vontade deles. Os que estão hoje, né, que vão agora estar com a gente em 2024, eles estiveram ano passado. Então, no final do ano, já vai vencer. Quem vai dar o lugar deles o ano que vem? Haverá interesse de outros professores fazerem toda essa correria, esse desgaste para... Será que a gente vai conseguir outro professor? Então a gente sempre fica nessa dúvida, né? E os alunos que estão, teremos professores no ano que vem? Sim, é claro que nós temos um compromisso particular com esses alunos. O nosso intuito é fazer com que todos os alunos que ingressaram no Instituto se formem. E a gente vai lutar para isso. Mas a gente depende de outras pessoas. E a gente tem certeza que quem está nos ouvindo aqui, né, principalmente a classe política, a comunidade, vai abraçar essa causa porque vai entender da importância disso para nossa cidade. E quando a gente fala de classe política, você falou, às vezes as pessoas sempre falam isso. Porque eu não gosto de política, não gosto de político. E eu sempre falo, você pode não gostar do político, do partido A ou B, mas a política ela é fundamental na nossa vida. Sempre, por exemplo, nós temos pedágio, depende da política, né? O preço do combustível depende da política, saúde, tudo depende da política, goste ou não goste. A educação também depende de uma decisão política. Se às vezes os políticos de Ponta Grossa e da região, independente de partido, não se mobilizarem, políticos de outras regiões estarão se mobilizando e formando, né, levando o campus para uma outra região e nós vamos acabar perdendo muito. Nós, comunidade, os empresários, enfim, todos perdem. Né? E quando a gente fala em classe política, é importante que a classe política perceba, né, que a comunidade em si almeja isso, né? E nós temos muito apoio, né? Tem o próprio reitor da instituição é alguém que nos apoia muito nessa causa, então ele tem buscado, né, sempre estar nos apoiando em busca disso, mas chega a um certo patamar que depende de outras entidades, tem né? mais autonomia. O reitor nos apoia muito. Hoje nós estamos com o campus, com o centro de referência funcionando dentro da UEPG, né? Então, gostaríamos também de agradecer publicamente que é o reitor
Miguel, eu vi uma matéria, né? Vocês estavam lá com o professor Miguel Sanches, né? Isso. O que foi essa parceria anunciada ali pela UEPG através do reitor? Então, ano passado nós buscamos o professor Miguel, que se prontificou a ceder um espaço dentro da UEPG para que o centro de referência esteja funcionando, né? Até a gente virar o campus. E existe também a possibilidade da UEPG ceder um espaço dentro ali do campus para que o instituto seja construído. Ou seja, nós temos apoio para um terreno, então nós já temos um espaço para fazer o campus. Então o que nós precisamos? Que realmente o centro de referência vire campus para que a gente tenha a verba para a construção, né, do edifício em si e tenha também a verba para a contratação de professores. Então temos apoio de algumas pessoas, como o reitor da UEPG, o professor Miguel. Então, o que a gente precisa é realmente dessa virada de chave, que o centro de referência vire campus para que a gente possa construir essa escola aí dentro da cidade. E daí, virando o campus, que é o que vocês almejam, eu tenho certeza que vão conquistar vocês, professores, alunos e a comunidade. Aí tem um orçamento próprio, inclusive quando você tem o terreno. A gente vê toda hora um deputado, seja aqui de Ponta Grossa, da região, vem trazer recursos para o UEPG, para ampliação do hospital regional e tal, e poderão se emitir emenda para construção, para manutenção, enfim, do instituto aqui também, aqui em Ponta Grossa, né, professor? Muito bem colocado, Roberto. A questão é, existe, né, um apoio do poder público, dos nossos deputados para a educação. Só que o que nós estamos pedindo não é recurso financeiro. O que nós estamos pedindo agora é apoio político para que o Ministério da Educação escolha Ponta Grossa para estar nessa expansão. Eu preciso contextualizar um pouquinho, que é assim, o governo federal tem um PAC, né, um Programa de Aceleração do Crescimento da Educação. E nesse PAC foi previsto a criação de 100 novos institutos federais no Brasil inteiro. Então já foram anunciados no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, as unidades. E muito provavelmente no Paraná vai ser em breve esse anúncio. E por esse anúncio ser em breve, é que nós estamos tão mobilizados para pedir esse apoio, para que vão até Brasília, para que os nossos deputados federais batam na porta do Ministério da Educação, batam na Casa Civil e digam: Ponta Grossa tem potencial para ter uma escola federal, né? O que nós precisamos agora é isso. O nosso medo é de Ponta Grossa não ser contemplada, né, como uma cidade que vai receber esses milhões de reais em investimento, construção, concurso público, alunos. Nós temos potencial para ter 2.000 alunos aqui em Ponta Grossa, né? Então a gente tem medo de Ponta Grossa não estar contemplada nesse anúncio, que vão ser 5 a 6 cidades do Paraná. Aí o nosso medo é que em um município menor, porém mais articulado politicamente junto ao governo, consiga levar essa escola para ser construída do zero. Sendo que nós já estamos aqui há 3 anos batalhando, lutando, fazendo a educação pública acontecer. Então seria realmente frustrante para nós termos que ouvir que um município menor, sem nada ainda, vai receber um investimento dessa natureza, e nós que estamos aqui, né, trabalhando, lutando, quebrando a cabeça com professores voluntários, com estrutura cedida, né, não vamos receber esse anúncio do governo. É isso. E que nós só para fazer um paralelo para as pessoas entenderem qual que é o risco. Uma cidade do interior, uma cidade menor que Ponta Grossa, uma das principais cidades do Paraná, terceira cidade mais importante economicamente, aquela questão de um polo de indústria, complexo rodoferroviário, tudo aquilo que é falado. E de repente um município pequeno pode ter um campus. É igual quem tem uma casa e perder sua casa. Quem não tem, um dia pode conquistar. Então, se uma cidade pequena não tem ido ao campus, uma outra oportunidade pode conquistar. Agora, nós que já temos perder, seria um prejuízo muito grande. Frustrante. Então, assim, a gente já está com a escola em funcionamento. Esse anúncio que a gente precisa, né, que aconteça para Ponta Grossa, vai simplesmente validar a escola e fazer com que ela cresça. E aí, como o Wagner falou, o nosso objetivo é também preencher a lacuna que o Cefet deixou. Quando o Cefet foi transformado em universidade, né, o ensino técnico, alguns anos depois, parou de existir. Não existiu mais ensino médio, ensino técnico. Eles só, então, ofertam as engenharias.
Então ficou uma lacuna na cidade por uma formação pública gratuita. Lembrando que os nossos alunos recebem bolsa, 80% das vagas da nossa escola são cotas de inclusão, sabe? Então existe um projeto educacional fortíssimo por trás de tudo isso e um potencial que as pessoas não fazem ideia, né, daqui de Ponta Grossa, do que nós podemos, de que lacunas a gente pode preencher, de que espaços a gente pode ocupar e de que serviços a nossa escola pode oferecer para a cidade. E isso é uma informação importante que se deu, né? Essa mudança de Cefet para o TFPR, tem muita gente que pode imaginar que é só uma mudança no nome, na sigla, não mudou o perfil de formação. Então nós não temos mais o ensino médio técnico, nós temos nível superior, somente entre aspas, né? Nível superior. E o que pode ocorrer? E ocorre, imagino, tem muitas indústrias que têm já a formação de nível superior, só que ele precisa aquela mão de obra técnica para dar suporte a... E as próprias indústrias solicitam mão de obra. Por exemplo, a DAF Caminhões é uma empresa que investe na UTFPR, contribui com eles para a formação de engenheiros mecânicos, né? Só que a linha de produção não é formada só por engenheiros. Também precisa do técnico em mecânica, do técnico em manutenção industrial, do técnico em logística, de um técnico em administração para trabalhar no escritório, de um técnico em meio ambiente, de um técnico em segurança do trabalho. Então, assim, a quantidade de técnicos é muito superior à quantidade de engenheiros. Por isso a nossa escola é tão importante. E o Cefet deixou essa lacuna quando se transformou em universidade, né? Hoje eles ocupam um cargo, né, uma função maravilhosa de formar engenheiros de diversas áreas. Mas os nossos técnicos não vão concorrer com aqueles engenheiros, eles vão somar na cadeia produtiva. E agora lembrando, um bom exemplo que nós temos aqui em Ponta Grossa, tem o curso de agrônomo. Mas nós temos também o técnico em agronomia, que é um curso já muito antigo aqui na cidade, que forma bastante mão de obra que essas pessoas que saem do ensino médio vão trabalhar junto com o agrônomo. Então precisa dessa formação, né? Então, acho que eu vou fazer um complemento ali. Poderia ser um outro curso que a gente poderia implementar, né? E uma questão importante assim, que eu acho que vem ao encontro do que o Adriano está comentando. Se a gente virar campus, hoje nós temos 130 alunos. Por que a gente não está abrindo outros cursos, até por uma questão de não vai ter professor? Mas nós temos certeza que se a gente abrisse um outro curso, a gente ia ter procura, ia ter concorrência e a gente ia lotar a sala lá. Então, Ponta Grossa tem a mão de obra. Sim. Só que uma coisa importante, se virar campus, um campus, não importa se é aqui em Ponta Grossa, que é a terceira cidade em termos de economia, o quarto em tamanho, como você mencionou, não importa se é em Ponta Grossa ou num município menor, a capacidade do campus é para mais de 1.000 alunos. Eu não lembro exatamente quantos alunos um campus pode abrigar, mas é muito mais do que 1.000 alunos. Então a gente vai poder abrir outros cursos, vai poder abrigar esse pessoal. Às vezes acontece, por articulação política, né? Municípios muito menores que Ponta Grossa abrem campus e às vezes não fecham turma. Então você tem lá um curso, 40 vagas, às vezes não tem 20 candidatos. E Ponta Grossa, a partir do centro de referência, provou que nós temos procura. Tem pessoas interessadas em se formar, em formar turma. Então, essa é a nossa briga. Não deixar Ponta Grossa ser uma das principais cidades do estado de fora dessa lista de implementação de campus. E é claro que quando a gente fala de ter o campus aqui para que a cidade e a região possam oferecer esses cursos, a gente fala pensando em Ponta Grossa, mas como um Instituto Federal, assim como acontece com o TFPR, com a própria UEPG, nós tem curso que tem a maior parte dos alunos é de fora da cidade. Jornalismo, por exemplo. Jornalismo é um curso, medicina, que são os alunos vêm de outras cidades para Ponta Grossa, porque é uma referência. Da mesma forma, o Instituto, assim, nós teremos exclusividade para os alunos de Ponta Grossa. Aí é como se fosse um vestibular, e é aberto, e as pessoas do Paraná todo poderão concorrer às vagas. E de certa forma, nós estamos formando alunos, né? Além do mercado de trabalho, nós estamos formando alunos que vão poder ingressar ou na UTFPR ou na UEPG, né? São alunos que já estão sendo formados para poder conseguir dar técnico para o nível superior. Na cadeia vertical e acadêmica, né? Então, nosso intuito é complementar, nosso intuito é trabalhar juntos aqui quanto instituição. Eu acho relevante complementar o que ele disse, que nós temos ciência do papel que a gente quer
ocupar na cidade. Nós não queremos, por exemplo, podemos oferecer curso superior, mas não é o nosso objetivo, porque já tem muitas instituições de ensino superior. Nós não queremos concorrer, nós queremos ser ponte entre muitas vezes aquele estudante que é de inclusão social, de cotas raciais, que aquele aluno vem de uma escola, de uma formação e vai ser preparado no nosso ensino médio para entrar num curso de engenharia, para entrar num curso de direito, de medicina, de odontologia. Então, nós queremos ser ponte. O nosso objetivo é a verticalização, entende? Porque, assim, muitos estudos mostram a quantidade, né, e o impacto que o ensino médio, a não conclusão do ensino médio causa na vida do cidadão, né? Tem estudo do IBGE que mostra que quem não conclui o ensino médio tem expectativa de vida de 4 anos a menos que uma pessoa que conclui o ensino médio, né? E também agora, outros incentivos do governo para permanência no ensino médio, como o projeto Pé de Meia, que foi lançado pelo governo federal, que prevê o Pé de Meia é uma poupança para o estudante do ensino médio, porque eles perceberam que o impacto do aluno que precisa deixar de estudar para trabalhar e ajudar a sua família é muito grande na vida dele e da sua comunidade. E a questão da formação, né? Claro, a gente fala em mão de obra técnica para o trabalho, mas a formação, seja no ensino médio também superior, é a formação do cidadão. Ele vai além da questão da busca de um emprego, a questão do formar um cidadão para ter uma família, para de repente não ficar aí suscetível ao tráfico de drogas, enfim, tudo aquilo que a sociedade, infelizmente, oferece para aqueles que não têm, de repente, uma formação, uma educação. Então, a educação do ensino médio, ela é fundamental para a formação do cidadão. E como a gente falou, né, as bolsas que nós temos, que chamam auxílio estudantil, elas visam minimizar, né, ou reduzir os danos, né, daqueles alunos que iam sair por precisar ajudar em casa, complementar a renda. Hoje, né, a bolsa dos estudantes é R$350. Recebe quem é vulnerável socialmente, né, economicamente e tal. Mas esses R$350 é para o estudante, para sua alimentação, ou para ajudar em casa, ou para comprar um material escolar. Então, assim, é uma ajuda. A gente ouve relatos, né, de estudantes que dizem o dinheiro da bolsa a gente ajuda a pagar o aluguel da nossa casa. Então, assim, é muito importante o trabalho. E a gente está sentindo que está escorrendo por nossas mãos, Roberto, a oportunidade de Ponta Grossa receber esse grande investimento, né? Então, assim, como o Wagner falou, a UEPG, o professor Miguel Sanches Neto, uma pessoa sensacional, nos abrigou e está, inclusive, né, propondo que a gente construa a nossa sede dentro dos limites da UEPG, para facilitar a questão de locomoção, de segurança, de compartilhar serviços de biblioteca. O transporte coletivo já tem acesso. Com certeza. RU para os alunos que precisam. Só que não adianta a gente ganhar um terreno, a gente ganhar nada, se nós não formos constituídos, se nós não tivermos o anúncio de que vamos ser um campus. Se nós continuarmos como estamos, como uma extensão de Curitiba, que o nome é Centro de Referência, a tendência é que a gente, então, tenha que fechar as nossas portas. Isso grande de perder. Então, o que nós precisamos é do CNPJ próprio de Ponta Grossa, né? É isso, não é dinheiro que a gente precisa, não é recurso, é apoio político. Conhecimento. E agora, para a gente finalizar esse bate-papo tão importante, né? Falar do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, né? Tão importante para a cidade e para a região. A gente já viu que vocês discutiram com a UEPG, tem o apoio da reitoria, né? Do reitor Miguel Sanches Neto, da classe política, mas a gente precisa de que isso evolua o mais rápido possível, né? Então, o que precisaria hoje, né? O objetivo nosso hoje do bate-papo é que a comunidade entenda, conheça e reconheça o Instituto. Então, o que a gente precisaria hoje para que, de repente, o Ministério da Educação diga, ó, Ponta Grossa será um campus, né? Teremos um campus do UFPR em Ponta Grossa. A gente tem o apoio, né, dos deputados federais da cidade, né? A gente tem esse apoio, a gente está aqui para que seja maior o apoio, né? Porém, outras instituições também já estão vendo que podemos perder essa oportunidade, a CIPG, a Associação Comercial, né? Agora, nós temos hoje sendo discutida na Câmara dos Vereadores uma moção de apelo, né, para a vinda do Instituto para Ponta Grossa. Então, o nosso intuito é que a comunidade saiba que podemos perder
Quando a gente perde uma indústria que estava sendo discutida para vir para a cidade, a gente fica triste. Eu lembro quando nós perdemos a fábrica da Antártica aqui em Ponta Grossa. Era uma fábrica que tinha no centro da cidade. Perdemos, foi para Santa Catarina, se não me engano. Eu lembro na época, assim, houve uma comoção da cidade, porque aquele era um símbolo da cidade, inclusive da industrialização. Então, realmente teve uma perda, não só da questão do emprego e tal, mas uma perda, o sentimento Mas de perda quando é você muito grande. perde uma coisa que ainda não existe na sua cidade, você deixou de ganhar. Agora, perder é quando nós já temos a nossa escola e quem sabe a gente perca ela, né? Porque aí, não tendo campus, não tendo recursos, não tendo professores, o que nós vamos fazer? Fechar as portas. Então, a gente não sai deixando de ganhar, nós vamos efetivamente perder. E é uma conquista recente, você pega o 2018, foi pouco tempo atrás. Então é uma conquista recente que ele tem que só fortalecer e permanecer o Instituto. Então o que nós precisamos nesse momento é um momento que a sociedade, a comunidade, não só os pais de alunos que estão hoje lá, porque hoje nós temos uma turma, mas no 2025, 2026 nós podemos, como o Wagner falou, ter 10, 20, 30 turmas de formação. Então isso é bastante importante para o futuro da nossa cidade. A gente fala muito que Ponta Grossa é uma cidade grande, uma cidade que tem potencial. Só para você ter uma ideia, Roberto, a cidade de Telêmaco Borba é uma cidade importante dos Campos Gerais, né? Mas é bem menor que Ponta Grossa, tem bem menos arrecadação que Ponta Grossa, tem bem menos população. E lá existe um campus do Instituto Federal que tem 1.300. Então é importante deixar claro Não temos que nós não temos instituto em Ponta Grossa. A gente percebe que existe essa falta de informação e essa falta de informação acaba gerando, talvez, a Ponta Grossa não precisa porque já tem. E não é bem assim. Ponta Grossa não tem ainda. Nós somos do campus Curitiba. Nós precisamos que Ponta Grossa tenha um campus independente. Então, esclarecer que Ponta Grossa não tem e fortalecer o pedido para que a população em geral nos apoie e contamos com todos aí. Então hoje o objetivo, né, você que está nos acompanhando, lembrando de compartilhar, curtir aí a nossa transmissão. Então hoje o grande objetivo aqui, vocês têm, com certeza já foram e vão em outros veículos de comunicação, é para que a sociedade e a comunidade tome conhecimento do que é o Instituto, da importância dele, a classe política já está abraçando, mas que abrace mais ainda esta causa e que a gente possa, daí nos próximos meses, ter a notícia de que Ponta Grossa, sim, conquistou seu campus do Instituto Federal do Paraná, que com certeza vai ser uma conquista, nós já tivemos uma conquista de instituir essa extensão, mas a conquista do campus ela vai ser fundamental para o futuro da formação de mão de obra aqui na cidade. Então nós agradecemos a Adriano e o Wagner imensamente a participação de vocês e a ideia e o objetivo é justamente isso, a gente fomentar o debate, trazer informação para que as pessoas nos ajudem e cobrem também da classe política, porque esse é o papel dos políticos de fazer, esse é a ligação de representar a cidade, quer seja em Curitiba, e lá em Brasília, e nesse momento a representação que nós precisamos é de que eles lutem lá em Brasília para que convençam o Ministério da Educação a instituir, de fato, o campus do Instituto Federal do Paraná. Obrigado, Wagner. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí na luta e temos certeza que no final vai dar tudo certo. Obrigado pela oportunidade, Roberto. Obrigado. Última mensagem que você quer deixar aí para a comunidade. Você Agradeço. do extensão, hoje, infelizmente, da extensão do Instituto de Curitiba, né? Espero que numa próxima ocasião que nós estejamos aqui conversando contigo, né, seja para agradecer o apoio e para anunciar, então, a criação desse campus e a consolidação desse projeto educacional aí que vai contribuir muito para a nossa cidade. Muito obrigado pelo apoio e pelo espaço. Com certeza, a cidade vai ter essa conquista, né? Então, você que está acompanhando aí o Papo Aberto com o Roberto, nós tivemos hoje aqui com o professor Adriano e o professor Wagner, que são diretor e vice-diretor do Instituto Federal do Paraná. Hoje não é um campus e a luta dos professores, dos alunos, dos pais de alunos e agora da comunidade, você que está nos acompanhando também vai nos ajudar nesta causa, é de que nós tenhamos aqui em Ponta Grossa o campus do Instituto Federal do Paraná. Lembrando que você está acompanhando esse bate-papo com o apoio da Farmácia Spreni e no final deixar sempre aquele recado, né, para que você possa nos ajudar a divulgar e principalmente divulgar esta informação, porque essa informação de hoje ela é muito importante para todos nós. Um abraço e até o próximo episódio.